99. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmos 40, amém? Amém. Vamos ler apenas aqui o versículo 1, que nos diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai querido, Deus amado, nos colocamos diante do Senhor nesse momento da ministração das Escrituras do Senhor, da Tua Santa Palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, ministra cada coração, a começar por nós, ó Pai. Nós estamos aqui porque nós também cremos, Senhor. Nós estamos aqui porque nós estamos esperando também com confiança no Senhor. Que o Senhor esteja conosco, você com a igreja, vem nos ministrar nessa noite, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Eu título essa mensagem: esperando confiantemente no Senhor. Vamos falar juntos? Esperando confiantemente no Senhor. Davi faz uma oração que não se limita apenas a uma oração específica, porque ele termina dizendo aqui nesse versículo 1 que Deus ouviu quando ele clamou por socorro. Então, mas esse esperar com paciência no Senhor, eu vejo assim que não envolve apenas o tempo que ele orou e esperou até que a resposta chegasse. Então, esperar com paciência no Senhor, na verdade, fala de algo muito mais abrangente na vida de Davi e também algo mais abrangente nas nossas vidas, amém? Então eu quero, assim, essa mensagem hoje, eu queria assim que você tivesse assim, de coração aberto, para deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Se tiver uma caneta, você procura anotar, que eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus, né? Então eu espero muitas vezes, amados, parece algo ruim, mas não é. Mas se a gente pensar nela, entendendo que o próprio Deus decidiu trabalhar conosco, lidando com o tempo, nos ensinando a esperar, não fazendo com que tudo aconteça depressa. E quando nós entendemos que não somente Deus decidiu trabalhar usando a questão de tempo, nós vemos que Deus, Ele decidiu que esperássemos é porque Ele quer o melhor para nós. Jeremias 29:14, Deus diz: eu é que sei que planos tenho acerca de vocês. E Ele diz: são pensamentos de bem, não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança que desejo. Então Deus não quer colocar ninguém, eu vejo assim, na tortura da espera. Ele quer o melhor para todos nós, Mas o que está por trás da espera? A espera requer de nós atitudes corretas e não ficar apenas sentado esperando. Romanos 8:25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então a fé não é uma varinha mágica que acontece tudo de forma automática. Não é isso, de uma forma autêntica, Então esperar, também nós precisamos entender que não é falta de fé. Quando Davi olha, que ele ora, ele diz assim: esperei com confiança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então a gente precisa entender que não é algo mágico, vamos dizer assim, instantâneo, e também não é falta de fé. Agora eu queria que você fosse no outro texto, o livro de Hebreus, capítulo 6, nós vamos estar lendo os versículos 11 e o versículo 12. Hebreus, capítulo 6, os versículos 11 e o versículo 12.
Todos acharam? Amém? Versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, fala comigo, herdam as promessas. Amém? Olha que texto maravilhoso. Então, quando fala aqui de diligência, ele está falando de uma dedicação nessa caminhada. Davi fala que ele estava tão dedicado, que ele estava esperando com uma confiança profunda no Senhor, né? Então essa diligência é algo em termos de dedicação. No versículo 12, o termo indolente significa negligentes, preguiçosos, né? Mas ele continua dizendo, imitadores daqueles que pela fé e longanimidade, ou seja, paciência, herdam as promessas, né? Então longanimidade é a capacidade de ter um ânimo longo. A gente está muito mal acostumado. A gente chega nos lugares, a gente não quer esperar. Fast food, é tudo muito rápido, é comida rápida. Você chega ali, vai fazer um lanche, demora um pouquinho, já está resmungando. Você chega no banco, demora um pouquinho, já está resmungando. Você chega na farmácia, demora um pouquinho. Chega na fila do caixa do supermercado, já está um pouquinho. E a gente acha que com Deus é assim. Fala para a pessoa, não é assim. Aprenda a esperar. Então, longanimidade é a capacidade de ter um ânimo longo. E o que é isso, pastor? É não desanimar, é continuar esperando até as coisas serem concluídas. Então, se fé e paciência andam de mãos dadas, significa que estamos na direção certa de Deus. Amém? Então a gente tem que olhar para a palavra. Olha o que ela nos diz agora na sequência. Você está em Hebreus 6 ainda? Sim. Nós lemos os versículos 11 e 12. Vamos ler do 13 ao 15 agora. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, fala comigo, obteve Abraão a promessa. Veja bem, então quando olhamos para a vida desses homens de Deus, nós percebemos que a espera é parte do processo. Fala para a pessoa aí, a espera é parte do processo, né? Ou seja, associada a um alto nível de confiança. Amém, querido? Né? Então essa caminhada de fé exige, fala comigo, atitude e espera. Atitude e espera. Amém? Amém? Então lá no texto de Romanos, vamos lá, vamos um pouquinho atrás. Romanos, capítulo 15, vamos estar lendo, vamos para a palavra, vamos ver o que a palavra diz, né? Romanos, capítulo 15, os versículos 4 e o versículo 5. Por isso que nós precisamos nos basear na palavra de Deus. Romanos, capítulo 15, os versículos 4 e o versículo 5. Versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Versículo 5, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Olha só, então o texto está dizendo que é pela paciência e consolação das Escrituras que passamos a ter esperança. Amém, querido? Né? Que é a capacidade de continuar sem desistir, né? Então Deus trabalha
por meio da espera, né? E há um propósito por trás da espera. Sabe qual que é o propósito? A espera nos ajuda a amadurecer, né? Então, entre toda a promessa de Deus e o cumprimento, nós percebemos que tem um intervalo de tempo entre a espera, entre a promessa e o cumprimento, né? Então Deus parece trabalhar mais, eu vejo assim, dentro de nós do que fora de nós nas circunstâncias de espera. Não é verdade? Deus procura trabalhar mais dentro de nós, moldando algumas coisas, temperando a nossa paciência, né? Então, entre toda a promessa de Deus e o cumprimento tem um intervalo, né? Então Deus trabalha com princípios, né? E precisamos acreditar que o nosso destino, meus irmãos, não está na mão dos homens, né? E sim nas mãos de Deus, né? Então nós vemos assim que Deus trabalha com princípios. E princípio que é esse? O princípio da espera, porque a espera nos amadurece. Fala para a pessoa: espera vai te amadurecer, porque Ele permite que possamos crescer diante do processo. Não, eu vou te mostrar isso na Bíblia agora. Vamos lá no Evangelho de Marcos, um pouco atrás, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Vou te mostrar esse processo agora. Marcos, capítulo 4, do 26 ao 29. Você que está anotando aí, não perde a deixa. Marcos, capítulo 4, do 26 ao 29. Olha só, que maravilhoso esse texto, para que nós possamos entender, né, que Deus trabalha com o princípio da espera, porque a espera nos amadurece e ela permite que possamos crescer durante o processo. Olha só o versículo 26, a parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, pois, por si mesma frutifica. Olha só, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa, é chegada a colheita. Olha, aqui Jesus está falando de fases que nós precisamos aprender a obedecer. Muitas vezes a gente quer queimar as etapas da vida, né? Então nós precisamos aprender a obedecer. Aí no versículo 26 ele diz que primeiro de tudo é a semente, né? No versículo seguinte, no versículo 27, ele diz que essa mesma semente ela tem que germinar. No versículo 28, tem que ter o tempo para ela crescer. No versículo 28, ele diz que, o crescer no 27, no 28, que a terra por si, sabe o que quer dizer isso aqui? Que por si frutifica? Deus trabalha na nossa vida até quando a gente não vê. Olha só que tremendo. A terra por si frutifica. Então, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Então pensa comigo, a semente, o germinar da semente, o crescer, para depois a colheita. A gente mal planta e no outro dia quer colher. Você está entendendo? Olha só que processo, né? Então, enquanto
Aí no versículo 29, quando o fruto está maduro, colhe, porque é chegado o tempo. Ou seja, o tempo da resposta de Deus. O tempo que Deus fala assim: agora chega, agora eu vou agir, agora eu vou abrir as portas. Agora tem portas que eu vou precisar fechar para que você venha alinhar a caminhada comigo. Então no versículo 29 ele fala do tempo que é chegado, né? E quando tudo isso não acontece, então quando isso acontece, no meio do tempo, pode acontecer os problemas. Aí o gafanhoto que está vindo lá da Argentina, não é assim? Então nós precisamos aprender a enfrentar, meus irmãos, o tempo de espera. Eu tinha um sonho de ter uma bicicleta. E a gente, acho que esse sonho de todo piazão aí, né? Quem nunca teve esse sonho aí, levanta a mão. Quando a gente é criança, a gente tem um sonho disso, não tem? Eu tinha um sonho de ter uma bicicleta. E a gente morava em sítio, chance zero. Eu saí da Bahia, com 14 anos, vim morar com meu irmão em Guarapuava. Ali no ano seguinte ele pegou a bicicleta numa conta. Eu falei: chegou o meu tempo. A bicicleta estava velha, aqueles nem pneus de linguiça, sabe aquela bicicletinha antiga, com aquela garupa pesada, ruim. Aí foi o meu tempo. Vocês não fazem ideia a alegria daquela bicicleta no meu coração. Parecia que eu ia levantar voo com ela, de tanta alegria. Então nós precisamos enfrentar o tempo da espera, porque espera, eu vejo assim, nos amadurece. O processo da espera, meus irmãos, a gente precisa entender que a gente anda muito acostumado, mal acostumado. O processo da espera é inevitável. Então tudo o que precisamos é acreditar que há um Deus governando as nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós percebemos que a razão da espera não é só parte do processo de fé e confiança. Nós precisamos entender mais. Agora vamos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, perdão. Eclesiastes, capítulo 3. Então a razão da espera não é só parte do processo de fé e confiança. E aqui eu quero dar continuidade depois que você achar esse texto. Você vai de Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Capítulo 3, o versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Olha só. Tudo tem o seu tempo determinado. O tempo da bicicleta, o tempo de casar, o tempo do carro, o tempo do filho, o tempo da casa. O tempo para todas as coisas, não é isso? E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha o que ele está dizendo. Fala comigo. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Amém? Amém. Então essa é a afirmação. Essa é uma afirmação da palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. O tempo do cumprimento da promessa não diz respeito somente a nós. A gente acha que é uma promessa e de repente não. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ou seja, na hora certa, porque tudo tem o seu tempo, e é justamente nesse período de espera que o nosso coração vai ser profundamente testado a respeito do nosso relacionamento com Deus. Então nós precisamos saber que a fé se apoia na nossa conduta de vida com Deus, no nosso caráter de vida com Deus, na nossa confiança de vida com Deus. Aí vamos poder dizer como Davi: esperei confiantemente
Ele me ouviu quando clamei. Não? Então, ele se inclinou para mim e ele fala assim, e trouxe o socorro. Né? Então, não tem como desassociar da fé a atitude da espera. Né? Então, que jamais venhamos nos desanimar por não ter alcançado resultados imediatos. Então, o processo da espera, às vezes, é doloroso. Você sabia que tem promessa de Deus que é para já? Ele diz assim, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele proverá. Aquele que confessar o nome do Senhor, ele diz assim, será salvo. São promessas imediatas. Mas tem promessa que ele fala assim, senta no banco e espera. Que eu vou te ouvir. Que a hora certa vai chegar. Então nós precisamos saber que a fé se apoia na nossa caminhada de vida com Deus, no nosso relacionamento de vida com Deus. Né? Então que jamais venhamos nos desanimar por não ter alcançado resultados imediatos. O processo da espera, às vezes, nos faz desanimar, nos faz pensar que Deus não está nos ouvindo, que Deus não vai fazer nada. Você lembra que nós estávamos lá em Hebreus 6? Volta lá de novo. Hebreus capítulo 6. Versículo 10. Agora nós vamos no versículo 10 de Hebreus 6. Olha só. Por que nós devemos esperar no Senhor? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos, servis aos servos do Senhor. Hebreus 6,10. Então Deus, ele está falando assim que Deus não é injusto para ficar esquecido das nossas obras. Então nós precisamos acreditar que o nosso destino não está nas mãos dos homens, né? Nas mãos do Senhor. O que não podemos é desanimar no meio do caminho achando que Deus se esqueceu de nós. Essa é a obra do inimigo, essa é a obra que Satanás tem, fazer com que você perca a esperança, achando, dizendo que Deus se esqueceu de você. Agora vai um pouquinho à frente no livro de Tiago. Você está aí em Hebreus, próximo livro aí, Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Acho maravilhoso esse texto aqui. Ele diz, não olhe apenas o que Jó passou, olhe para o fim que o Senhor lhe deu. Então veja como a paciência de todo aquele que espera no Senhor vai valer a pena. Amém, querido? Por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, vai ser honrado, né? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e porque o Senhor é compassivo, né? Então é Deus que diz assim, ó, eu é que sei os planos que tenho acerca de vocês. O problema é que nós muitas vezes não sabemos esperar, e às vezes Deus fala e nós não ouvimos.
Daí tomamos um monte de decisão errada. O problema, por exemplo, às vezes do casamento. O casamento é uma bênção. Uma das melhores coisas instituídas por Deus. O problema qual que é, pastor? São as escolhas que as pessoas fazem. Esse é o problema. Porque muitas vezes não sabe confiar e esperar no Senhor. Daí uma geração de gente amargurada, infeliz, depressiva, à base de medicamento. E ele está dizendo assim: olha, eu vou honrar porque eu sou cheio de misericórdia e compassivo. Então, eu quero dizer assim, com as minhas palavras, te encorajar nessa noite. Até que chegue o tempo do cumprimento da sua promessa, que você venha, eu vou dizer assim, permanecer crendo, que você não venha desanimar e que você não venha desistir. Amém, querido? Porque tudo que nós precisamos é aprender a lidar com o processo da espera. Nós precisamos aprender a lidar com o processo da espera. Talvez algumas promessas envolvam lá casos de vida profissional, outras de vida conjugal, outras de vida familiar, sentimental, Não importa qual área que você esteja esperando, tudo aquilo que Deus falou na sua palavra, nós podemos viver como Davi. Vou esperar com confiança no Senhor. Amém, querido? Eu vou confiar no Senhor até que aconteça. Então a atitude de fé exige um posicionamento de perseverança. Às vezes não desiste dos sonhos que o Senhor dá, porque não sabe confiar e esperar. Então nós precisamos ter essa firmeza de fé em relação ao que Deus falou, em relação ao que Deus tem confirmado ao nosso coração através da tua palavra. Nem tudo é imediato, porque nós entendemos que Deus trabalha em um processo, e precisamos entender os processos de Deus, mesmo que seja doloroso no caminho. Eles são partes que Deus decidiu usar em nosso favor, que Deus decidiu usar nas nossas vidas, porque Deus está dizendo assim: filho, confia em mim, espera, aguarda, o seu tempo vai chegar. Amém, querido? Talvez não conhecemos a maneira de Deus, mas sabemos em quem temos crido. E sabemos que Deus falou e está falado. Então que possamos colocar as nossas vidas verdadeiramente, meus irmãos, numa expectativa nas mãos do Senhor. E dizer: eu creio, Deus, na tua fidelidade. Eu creio na tua palavra. E nada vai me fazer desistir. Nada vai fazer com que eu venha voltar atrás. E dizer: eu creio no Senhor. Eu quero viver a plenitude do propósito de Deus na minha vida. Que tenhamos uma atitude de fé e confiança sem murmuração. Então, assim, eu queria repreender essa noite, assim, eu vou dizer assim, toda ansiedade, todo questionamento, toda dúvida, e que junto nós possamos ter uma atitude de fé e dizer assim: eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar que o Senhor ouça o meu clamor, como Davi fez. Vou esperar, não vou desistir, não vou desanimar. E para isso nós precisamos fazer afirmação de fé e confiança no nosso coração, na nossa vida com Deus. Em nome de Jesus, falar com Deus,
do seu jeito, falar com Deus da sua maneira, falar com Deus nos montes e nos vales. A gente se esquece muitas vezes de falar com Deus quando está nos montes, quando o tempo bom chega. Mas existem as vacas magras e as vacas gordas, e que nós não venhamos nos esquecer de clamar ao Senhor no tempo bom, no tempo da bonança que a Bíblia fala, né? Então que Deus possa assim ministrar no nosso coração conforto, consolo sobre cada vida, sobre o povo de Deus que está aqui nessa noite, né? Eu posso orar para que o toque do Senhor, né? O toque de graça do Senhor possa ser confirmado na sua vida, em nome de Jesus, né? Por restauração na vida de cada um aqui nessa noite, né? Em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Versículo 11 de Tiago 5, quero ler mais uma vez e nós vamos orar. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque ele é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Aleluia. A Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Há tempo para chorar, há tempo de deixar de chorar, há tempo de rir e há tempo de deixar de rir. Mas que a gente possa orar nessa noite com o Senhor, confiando, né? Fazendo afirmação de fé no nosso coração, em nome de Jesus, para que o Senhor verdadeiramente faça cumprir a sua promessa, assim como cumpriu na vida dos profetas, porque Ele é eterno em misericórdia e compassivo.